Olá a todos. Eu sou o Everton de Oliveira, o professor Água, e esse é o nosso programa Porque o Mundo Precisa de Água. Pompa. E eu tenho o prazer de trazer para vocês aqui o Nelson Arnes. Eu adoro ouvir as histórias do Nelson Arnes, ele tem um trabalho assim, sensacional. Ele é médico pela Federal do Paraná, mestre em epidemiologia pela UFPEL e PhD em saúde pública pela USP. Recentemente, ele foi convidado para ser o Commissioner at Georgetown, na Lancet Commission on Faith, Trust and Global Health. Ele atuou como coordenador nacional adjunto e coordenador internacional da Pastoral da Criança, organização fundada por sua mãe, a doutora Zilda Arnes. Atualmente, ele é diretor da Pastoral da Criança Internacional e tem contribuído significativamente para a redução da mortalidade infantil no Brasil e internacionalmente. Bem-vindo, Nelson. Por favor, faz para a gente aí um resumo de como você seguiu essa carreira, né, que você escolheu, quais suas influências, alegrias, de sabores em trabalhar com esse tema que, claro, para a gente parece invencível no Brasil, que é o saneamento. Bem-vindo, Nelson. Muito obrigado, é uma alegria estar com vocês. Não, e de fato, saneamento, porque a gente vivia em Curitiba uma parte do tempo. Naquela época, as crianças, graças a Deus, né, tinham férias em dezembro, janeiro, fevereiro, depois em julho de novo, passavam em área rural. E tanto em um lugar quanto o outro, o saneamento praticamente não existia. A gente tinha na casa em Curitiba, na casa aqui em Campo Largo, tinha que fazer o poço, tinha que fazer tua fossa e tinha que se virar com todos esses aspectos, né? Eu lembro na casa da avó, a gente indo até a fonte, pegava o balde, levava água para a cozinha, para poder cozinhar, lavar louça, a casinha, né, a privada do lado de fora. Daí, de vez em quando enchia, daí tinha que fazer outro buraco, carregar a casinha para o buraco novo. Quer dizer, eram áreas bastante interessantes e, ao mesmo tempo, minha mãe, né, pediatra e sanitarista, lidando com a situação de saúde pública, ela tinha contato com as tecnologias da época, né, e vinha e pedia para o pai testar. E o pai era diretor da Faculdade de Administração e Economia, mas adorava inventar coisas, então ele fazia, testava no nosso ambiente rural, para ver se funcionava, às vezes aperfeiçoava, e depois os vizinhos iam ver como é que funciona para espalhar a tecnologia para a vizinhança. Então, essa área de cuidado da necessidade do saneamento básico, ao mesmo tempo inventar moda para melhorar, sempre teve no DNA da família. Eu te contei, mas eu vou contar aqui na gravação. No caso, para mim foi um prazer especial te conhecer, né? Porque eu acompanhei a história da tua família. Eu contei, tem um caso interessante. A minha família é super católica, né? Minha mãe, minha avó, família italiana. E a minha avó sempre falava, quando aparecia muito o Dom Paulo na televisão, lá na época, né? Era uma pessoa politicamente importante também. E a minha avó falava assim: Olha, o Everton parece o Dom Paulo, ele falava quando eu era criança. E aí, claro, eu comecei a acompanhar o Dom Paulo, e aí depois acompanhei a doutora Zilda e todos os trabalhos. Então, tem uma proximidade com a tua família que você nem sabe, né? De interesse, né? Aí eu falei, nossa, muito bom, conheci o Nelson finalmente. Mas Conta você pra sabe, gente aí. aproveitando o Oi. teu gancho de Dom Paulo, quando eu Ah, estava fazendo o doutorado ali na USP, eu ficava hospedado na casa dele, que ah, ficava lá no Jardim Guapira, né? Para frente do Jaçanã. E eu era um sei. lugar mais alto. Ele saía para a varanda, via as nuvens de chuva chovendo, olhava assim uns 15 minutos e ele virava para a gente e falava assim: no jornal dessa noite vai ver o que inundou em tal área e tal, tal, tal. E vinha, assim, olha, quer dizer, como é um bispo, mas conhecia a cidade, a periferia, olhava da janela para ver onde que estavam as principais e predizia o que vai acontecer. Óbvio que isso é altamente imprevisível, né? A questão do saneamento, a questão das águas fluviais e os problemas Claro. até hoje acontecem, né? É interessante. Agora, conta para quem não sabe aí, para a gente começar, fala para a gente da Pastoral da Criança. E o que que esse trabalho tem a ver com água e saneamento? E outra, quem pode participar da Pastoral da Criança? Como é que, se alguém estiver interessado, como é que ele pode participar? Bom, então, a Pastoral da Criança começou justamente na questão da reidratação oral,
de você dar água para as crianças que estavam perdendo água demais por diarreia. Hum. Então, o Unicef procurou Dom Paulo, que procurou a minha mãe, que trabalhava na Secretaria de Estado da Saúde aqui do Paraná, para ver como é que conseguia evitar essa morte tão, mais de 50 mil por ano, mortes por diarreia. E era algo absurdo, né? Você olhava, eu lembro de entrar nos hospitais infantis com a minha mãe, aquela hospital superlotado, macas nos corredores, as crianças todas tomando soro pela cabeça, pela moleira, porque como você desidratou, você não conseguia pegar veia. Você não pegava veia. E Hum. pegava então direto no cérebro, né, para a criança não tinha fechado o osso e tal. E a mortalidade dentro do hospital era algo bárbaro. 80% dos leitos do hospital infantis por diarreia, que tem muito a ver com a falta de saneamento, quer dizer, você não tem o tratamento, não tem água tratada, esgoto e tal. E também com a falta de manejo. Isso foi praticamente o start da questão da pastoral da criança. Né? A tecnologia da reidratação oral pela diarreia, aleitamento materno, pesar as crianças, imunização, cuidar da gestante, e aí foi crescendo, né? E cada vez mais Brasil e mundo afora. Legal. E vive do que a Pastoral da Criança? Quem financia? Hoje a gente tem um bom financiamento do Ministério da Saúde, né, que desde 85, naquela época mais INAMPS, mais governo federal, com doações, né, a gente conseguiu um bocado de doações, inclusive pequenas doações nas campanhas de luz. Né? Você pega o pessoal, a gente começou há 20 anos atrás, então tem gente que dá R$ 1 por mês na conta de luz, mas você soma uma porção desses reais, isso ajuda a financiar. Aliás, um detalhe, né? Quando o governo do Paraná, uma época, ele resolveu não cobrar a luz dos mais pobres, né? Saía mais caro cobrar do que Ah, não. fornecer. A gente perdeu metade dos doadores, e daí a gente descobriu que quem mais contribuíam eram os Os mais, os mais mais pobres. pobres. Olha que Até coisa. porque enxergavam a necessidade e viam o serviço acontecendo. Mas o principal que eu diria hoje é ser defensor da ciência, né? Professor, água. A gente precisa defender a ciência. Tem muito que a gente já sabe, mas Sim, infelizmente esse conhecimento não chega para quem mais precisa. é verdade. E o conhecimento é a chave da mudança da nossa saúde e da nossa estrutura da sociedade. É verdade, é verdade. Então, se alguém quiser participar, o que que você sugere? Primeiro com doação, sem dúvida. A doação é Pode fácil ser a na conta de doação. luz? Ah, É, eu tenho uma coisa que eu gostei muito foi o seguinte: ser voluntário. Em algumas áreas aí, mesmo de São Paulo, Rio e outras que são tidas como mais violentas, e às vezes não é só tidas, são mesmo, né? Às vezes você não encontra nem profissional de saúde que quer trabalhar naquela área. Como pastoral da criança, a gente vai, caminha, entra nesses locais pelo serviço. Não precisa negociar com ninguém, não precisa pedir autorização para ninguém. É só você deixar claro, né, pelo teu serviço no dia a dia, que esse acompanhamento da gestante, acompanhamento da criança acontece e beneficia a todos. Né? Tem as técnicas para fazer isso, não vá sozinho, claro. mas é bem interessante. E, aliás, sabe que a principal técnica é a compra de uma garrafinha d'água, né? Olha Você só. chega nas grandes favelas, na entrada sempre tem um barzinho. Você chega lá no barzinho, tá o fulano enxugando o copo, você olha para um lado, para o outro, não tem ninguém dentro do negócio e ele continua enxugando o copo. Daí você começa a conversar acompanhado, não, porque a gente é aqui da pastoral, a gente quer ver criança gestante, porque a gente cuida, orienta, e papapá, papapá. Daí toma água bem devagarinho, né? Água gelada não faz bem, 10 minutos. Porque 10 minutos é o tempo do olheiro um passar para o olheiro 2 para o olheiro 3 que conversa com o chefe, e voltar para ver se você tem autorização ou não para entrar. E uma maneira de você saber se tem autorização ou não, quando você acabou a garrafinha d'água, você chegou, escuta, será que eu encontro criança e gestante por aqui? Pode ir por aqui que tem um monte. Pronto, é sinal que a Já, porta está aberta. olha só, tem um código que você tem que aprender para não se expor. Olha só que coisa.
Né? Não É. basta. Tem a É, e de camiseta justa, para saber que você não carrega nenhuma arma, nada de diferente, identificada na frente e nas costas, para eles conseguirem saber que você o que está. está fazendo por lá. Mas eu brinco um pouquinho que é como bater na casa de alguém. Né? Se chega alguém na tua casa, abre a porta, já vai entrando, a tua reação vai ser muito ruim, né? Que Claro. alguém está entrando. Outra coisa é você se aproximar, cumprimentar, explicar o que que você está fazendo, ficar em uma área que não é crítica, quer dizer, no meio da rua, conversando, exposto. Então, isso tudo vai, acalma, só vai observar por um bocado de tempo, até que venha o teu ritmo e que a tua ideia é ajudar e ajudar quem mais precisa. Bom, depois que você ficou conhecido do seu trabalho, aí as pessoas passam a te procurar, né? O começo é difícil, você é um ser estranho no local, mas depois elas passam a te procurar e fica bem tranquilo. É Você sabe interessante. que não? Eu quis fazer essa experiência. É, De chegar em áreas onde não tinha atuação da pastoral da criança. Né? Então, São Paulo, Campo Grande, Goiânia e tal, para ver se a técnica funcionava em lugares, que afinal tem lugares que a gente não está presente, né? claro, Então, é a mesma situação. Você chega lá, conversa, ou num bar, ou quando não tenha ali, vê uma família com criança, gasta tempo, meia hora, 40 minutos, explicando o que você faz, e daí quando pede orientação, eles já te dão. E às vezes a orientação é muito curiosa. Eu estava em Campo Grande, no Jardim Noroeste, que era algo bem complicado, e fiz meus 40 minutos de conversa com o primeiro casal, me orientaram para um lugar, daí vi uma senhora debaixo de uma mangueira com o marido, perguntei se tinha criança, expliquei a situação, começamos a se reunir, conversar. E daí eu falei, mas eu queria chegar lá na área do lixão, porque lá os pobres são mais pobres. Ela falou, não, te levo lá. Eu trabalhei bastante tempo lá e conheço todo mundo. E vamos combinar para amanhã e tal. E foi, né? Daí, depois que ela ganhou a confiança, eu trabalhei lá, mas eu saí da prisão agora, foi ontem, né? Porque tentaram atacar minha mãe, eu fui defender a minha mãe, né, com a garrafa quebrada, e o negócio não foi muito bom. O meu marido também saiu daqui, ele foi preso como é que ela falou algum termo semelhante à imperícia, né? E eu perguntei, mas por que não? Ele foi cometer um assalto, não manejava bem a arma, acabou matando alguém. a imperícia. É imperícia, ele não sabia bem lidar com o instrumento de trabalho. Mas, de qualquer forma, ele Pois, sabendo o que você está fazendo, vendo que é para ajudar, te ajuda a abrir os caminhos. E como você está chegando desarmado, livre, isso é o principal sinal que você está lá para para ajudar. ajudar. E a comunidade se conhece, vê alguém estranho, está todo mundo olhando. Isso não se preocupe, você está sendo bem cuidado. É Isso eu aprendi no interessante. Rio de Janeiro. Eu notei que tinham dois senhores meio acompanhando o grupo. Eu falei, mas eles estão aqui para vigiar a gente? Não, não, é para cuidar. Mas como cuidar? O chefe do movimento falou para que onde tem drogas e arma pode acontecer uma besteira. Então a gente precisa ajudar a proteger. É, bom senso imperando também. Mas Interessante. tudo isso eu estou contando, Everton, pelo seguinte, né? Dizem que não dá para fazer saneamento nessas áreas com acesso restrito. É possível. O pessoal precisa, o pessoal quer. Então, é óbvio que isso não entra com o trator lá demolindo casa. Sim, Também é óbvio que o pessoal local conhece por onde é que a água desce com força do morro, onde é que são os pontos de estrangulamento, o que pode ser feito. Então, esse respeito de trabalho com a comunidade, no sentido de respeitar a entrada, né? Bater, pedir licença para entrar, entender o processo de como a comunidade funciona. E eu achei bem interessante, conversando em um encontro que o Instituto Trata Brasil promoveu, um senhor do Ceará falando da experiência deles de colocar o próprio pessoal da comunidade para manejar o equipamento.
Então, ó, a companhia de saneamento subsidiava com um recurso para fazer a manutenção, naquele caso era saneamento rural, precisava de bomba, manter Tá. eletricidade e mesmo o encanamento, os vazamentos que sempre podem acontecer. E essa pessoa tinha autonomia, mas esse recurso pertencia à comunidade. Então, de uma certa forma, se todo mundo colaborasse, não tivesse vazamento, não tivesse desperdício, esse recurso ficava na comunidade. Ele não falou isso, mas a gente fez uma experiência com o pastoral da criança, inclusive para eles atenderem outras necessidades. Então, imagine, se você, eu preciso de um engenheiro para verificar a parte elétrica, o outro para fazer tal coisa, fazer um levantamento, tá, lá, lá, lá. Ou eu ensino o pessoal, vai lá, compra o disjuntor na lojinha da esquina, troca o disjuntor que pifou, e essa diferença de custo, se fica para a comunidade, Pô. eles fazem um uso muito interessante, que às vezes é fora do esperado. Então, uma experiência que a gente fez com o pastoral da criança, repassando o recurso, para que usam? Porque vocês quiserem. Ele fala, em geral, tem um dia por mês que reúne as famílias, faz a celebração da vida, que é um encontro para troca de experiências, para entender a vida do outro. E ela falou assim, ó, a gente conseguiu doação, né, porque o dono ali tinha umas laranjeiras que não estava nem vencendo, a gente conseguiu laranja, o outro conseguiu tal coisa. E no que gastaram o recurso? Naquela época. A gente bateu fotografia porque a família estava precisando de ter a carteira de trabalho e não tinha como trabalhar se não tinha. Então a gente usou esse para fazer a fotografia, naquela época precisava, e pagar a passagem do ônibus para a filha mais velha tirar a carteira de trabalho e que está trabalhando e resolver o problema. Você quer uma melhor aplicação do que essa, né? Nossa, realmente, muito, muito interessante. Deixa eu abusar da tua boa vontade aqui, porque você é um excelente contador de histórias, né? Então, conta para o público aí aquela história lá dos anjinhos, da roseira, que aquilo é tão chocante. Ah, A Bruna adora e com toda razão. A história é muito boa. Conta pra gente aí. eu trabalhei como médico já, mas missionário leigo no Maranhão. E fui fazer em Camocim, no Ceará, um estágio com a Fundação CESP, que era algo bem interessante do governo, que tinha saúde e tinha um grupo que fazia saneamento básico. Fazia as fossas, ensinava o pessoal a fazer os tanques para lavar roupa, a pia e tal. E visitando uma paróquia, que não tinha padre, era só as freiras, tinham mudado há pouco tempo para lá. Elas moravam na sacristia da igreja, assim, meio improvisado. E eu fui perguntar, então, eram três irmãs que moravam lá, perguntei para mais velhinha, né? E como é que anda a mortalidade das crianças, que a gente, afinal, pastoral da criança, combater a mortalidade infantil. Ela olhou assim, virou, mostrou uma roseira, daquelas roseiras miudinhas que dá em caixa, e olhou para mim, olha como a roseira está florida, bonita. E eu olhei para ela, ela não falou mais nada. Eu falei, ih, acho que a velhinha aqui já passou do ponto. Daí, quando chegou a outra irmã, também não muito nova, ela falou, ele quer saber como é que se as crianças continuam morrendo aqui na nossa paróquia. Ah, a outra foi até a porta, olhou, que roseira bonita, né? Isso veio da rua uma noviça, né, que era irmã estudante de freira, novinha, e elas repetiram. Daí as três deram risada e contaram, né? Pois é, todo dia vinha uma criança pedir uma rosinha branca. Posso pegar, irmã? Pode, leva. Até que essa irmã mais nova, que é a noviça, mas para que vocês querem essa rosinha? Ah, para colocar em caixão de anjinho. Ela não conseguiu acreditar. Mas caixão de anjinho? Eu vou junto. E foi. Daí nos cemitérios lá no Ceará, me encontrou o coveiro, uma criança numa caixinha de sapato, né, cheio de criança em volta, acompanhando para ver ele cavar a terra e enterrar direto a caixinha de sapato com o anjinho. Criança que morreu não teve nem a chance de fazer o pecado, né? Então eram os anjinhos. E ela ficou traumatizada e perguntou para as crianças: mas cada rosinha que vocês pediram, cada uma era para um anjinho.
uma rosinha por. E daí começaram a trabalhar, a principal causa de mortalidade era a diarreia, mas também o aleitamento materno previne diarreia, previne infecções e todos esses cuidados. E daí o orgulho delas era dizer, olha como essa roseira está florida. Nunca mais vieram buscar uma rosinha, né? Porque ainda tem um ditado que era muito forte no Ceará naquela época, que a mãe não podia acompanhar a criança, não podia chorar a criança, porque anjo de asa molhada não voa. E isso eu vi, e está descrito também na saúde pública, começou com o estudo em Costa Rica, eles dizendo por que tem crianças na mesma família desnutridas e as outras não estão desnutridas? Porque essa ficou desnutrida. Porque se o problema for saneamento, a família toda está no mesmo saneamento, está com a mesma renda, está com a mesma comida. Por que uma criança ficou. É, Daí começaram a perceber as diarreias a repetição. Você tem uma diarreia, naquela época deixava a criança de jejum e ainda perdia o que comeu, né? Porque se come, vai embora. A claro. criança ficava fraca, ficando fraca diminuía o sistema imune, ficava mais fácil de pegar uma nova diarreia ou uma outra infecção que deixava mais o sistema frágil. E uma das crianças que sofreu mais disso, ela ficava, a mãe percebia que dificilmente ela sobreviveria. E não sobrevivendo, começava a cortar os laços com a criança para não sofrer quando essa criança fosse morrer. Nossa. E eu vivi essa experiência no Maranhão. Quantas crianças já pegou pele e osso, mas uma me chamou particularmente a atenção, porque ela nasceu com bom peso. Nasceu com mais de 3 quilos. E com 1 ano de idade, estava pesando 2,3 kg. Nossa. Então, eles chamavam até de mal do símio, porque a criança ficava parecendo um macaquinho, de tão magra, desnutrida, com aquela pele puxada. E a mãe não dando muita bola. A gente falou, não, mas a gente vai levar aqui para o ambulatório Madre Rosa, das Irmãs Franciscanas da Nossa Senhora dos Anjos, para fazer exames, para ver o que a gente faz. E começou a ajudar e tal. A criança até ficou meio internada por 1 semana, 10 dias. E a gente continuou fazendo, e a mãe sem dar muita bola. Com um mês e meio depois, a criança recuperou o suficiente. Quando a mãe chegou, a criança deu um sorriso. Quando deu esse sorriso, a mãe começou a chorar, chorar, chorar. Pegava aquela criança e chorava, chorava, chorava. Assim, porque ela viu que essa criança tinha a possibilidade de sobreviver. Tanto é que naquela época eles só davam o nome para a criança depois de 1 ano de idade, depois que a criança tinha vingado. Vingado, é Ela isso. percebeu que ela tinha chance de sobreviver, porque antes dar nome é criar vínculo. Então, essa questão do vínculo é muito forte, né? E a gente precisa, então, propiciar que essas comunidades, né? Aí você está falando dos voluntários, né? De fazer a mãe acreditar na chance que tem essas crianças, né? Porque daí ela entrega todo o seu potencial, entrega todo o amor, e a criança, quando se sente amada, se recupera muito mais rápido. Olha só. As histórias são. E você vê, muito que você está falando, as suas histórias ficam na cabeça, né? Elas ajudam muito a gente a assentar o nosso conhecimento. A gente tem conhecimento técnico, mas não tem o conhecimento psicológico que você tem de ter visto, né? De como as coisas funcionam. Muitas vezes a gente quer oferecer trabalho e a gente não tem esse manejo psicológico importante, né? Então, é mal recebido. Interessante demais essa história. Deixa eu perguntar uma coisa para Mas eles você. ensinam, desculpe, Claro, fica à professor, vontade. eles ensinam a gente. Uma dessas favelas bem complicadas de São Paulo, assim, a gente estimava que tivesse 2.000 crianças morando naquele favelão, sem água, sem saneamento, sem nada. E andando por lá, daí a gente com uma camiseta verde, chega uma senhora com uma criança de 4 anos. Vocês são daquela coisa verde? Eu falei, que coisa verde? Aquele movimento que ajuda a melhorar a vida daqui da comunidade? Não, mas o que se precisa? Eu preciso um parquinho. Um parquinho? É um parquinho para criança. Que você veja a minha criança aqui.
Aqui na biqueira, só vendo essas coisas, não, ela precisa no espaço para brincar e tal, né? Onde é que é? Não tem um lugar ali na frente, né? Que a chefia já falou que me disponibiliza. Ele falou, me leva lá para mostrar. E ela falou, mas o que que você quer aqui? Eu não quero esses brinquedos prontos. Eu quero aquele lá que a gente põe um pneuzinho aqui, põe lá. E ela descrevendo aquele sonho do que ela queria, né? E conversando, e falou, olha, eu não prometo nada, mas a gente pode correr, porque tem gente que faz esse tipo de coisa aqui, né? E daí ela caminhando para mostrar, daquela pouco, então, quero assim, assim, assado, e um chuveiro. Peraí, um chuveiro no parquinho para criança? Ela disse, é. E fui moradora de rua por 3 anos. Você não sabe o que é a gente ter um chuveiro. E moradora de rua, quando eu estava no final da minha gestação, eu fui para o hospital, deu problema, não me atendiam, não fazia e tal, a minha criança morreu dentro da minha barriga. E eu Nossa. entrei em parafuso e fui morar na rua por 3 anos. E eu sei o que que é isso, mas eu não quero isso para minha criança. Eu quero que todas as crianças aqui tenham oportunidade. Daí a gente foi conversar, né, com as autoridades, e as autoridades falaram que não podiam investir nem no parquinho, nem no saneamento, porque aquela área com o negócio era propriedade privada. Como se o dono grego, que perdeu o terreno fazia 40 anos, fosse o proprietário daquela área, o Estado estaria cometendo um crime em colocar um parquinho para as crianças ou levar saneamento. Daí até debatendo com o Ministério Público uma vez, né, no Instituto Trata Brasil, cara muito bacana defendendo o meio ambiente. Não, eu adoro, pô. Eu moro em área rural, área de preservação, né, e tal, né? Mas eu não entendo essa história. Entendo a história de não poder investir em área privada, de ter um terreno que a lei não permite, não tem direito de lá, mas eu não entendo um cidadão que não tem direito à água. Como é que você deixa 2.000 crianças, né, Sim, com água correndo, com esgoto, com aquele esgoto descendo para. horrível. E até quando a gente foi com a USP, o doutor Vonner lá da nutrição, fazer a pesagem com as meninas que vieram para lá, em parte foi frustrante, porque na sexta-feira de fazer o levantamento nutricional no sábado, a gente foi nas creches, né, no Centro de Educação Infantil, entregar o folhetinho avisando. Chegamos em uma delas, a professora falou, olha, das 280 crianças vieram 31. Todas as outras estão com surto de diarreia Não, que não puderam comparecer. E isso foi em 6 centros de educação infantil que a gente tinha ali por perto, as crianças não foram, ou seja, não comeram, que o Centro de Educação Infantil fornece as refeições durante o dia. A mãe não conseguiu trabalhar, porque as creches não receberam, ela precisou ficar em casa, né? Não trabalhando, perdeu a renda, porque não tem carteira assinada para dizer que, olha, um abono, e ainda não teriam médico para todo mundo para conseguir atestado. Porque se pega lá, põe 1.000 crianças numa unidade básica de saúde para ver se sim. aguenta. Todas elas tendo diarreia ao mesmo tempo. Então, não é só a questão dos nutrientes que ela estava perdendo por diarreia, a situação que já estava vivendo. É todo o drama, o enfraquecimento do sistema imune, a perda de renda, que vai afetar ainda mais a capacidade de compra. Quer dizer, são situações, e olha, São Paulo não é pobre, né? Não, é isso, exatamente. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Essa situação, você contando as histórias, quando a gente que estudou o assunto, você estuda esses casos de morte, de mortalidade infantil por veiculação hídrica, né? Que é um nome chique, na verdade, né? Mas porque acontece, que é muito mais dramático. Mas você vê no começo do século passado. Então teve uma briga grande de melhoria. E quando você cita esses exemplos,
a gente está no século XXI com o mesmo problema. É inacreditável que o país, não é só São Paulo que tem dinheiro, a gente tem dinheiro para resolver saneamento no Brasil, pelo amor de Deus. É questão de prioridade, né? Como é que a gente pode fazer para tentar sensibilizar? Você trabalha com isso, você sensibiliza muito bem as pessoas. É, conta para a gente aí, o que que você é, já teve, que você sentiu como vitória e quais caminhos que você acha que a gente pode fazer para poder melhorar? A gente está trabalhando com isso com o Instituto Água Sustentável, esse é um dos nossos objetivos. A gente tenta fazer alcançar o maior número de pessoas para que isso se torne uma exigência, né, das próprias pessoas, que tenham uma prioridade em relação a isso. Mas não é simples, não é fácil ter essa prioridade. Tem que ter uma razão e uma união. Como é que você enxerga isso? Olha, a gente percebeu é o seguinte: todos querem saneamento. Sim, Ninguém quer merda correndo na frente da sua casa, ninguém quer não ter uma água, né? Quando eu fui nessas favelas de São Paulo e conversando com uma senhora que era uma liderança local, e ela falou assim: não me adianta trazer cesta básica. O pessoal está passando fome, mas cesta básica não adianta. Eu digo, por quê? Olha aqui, ó, a gente não tem água nem para cozinhar. E a água que a gente tem, não tem dinheiro para pagar energia, porque como é que eu vou cozinhar um feijão, um arroz sem ter energia, né? E daí, mas o que que vocês querem? Não, as marmitas. Então, daí como é que funciona quando a marmita chega? Ah, não, daí eles avisam, eles vêm para minha casa, daí eu passo para o grupo que a gente tem de WhatsApp, daí o pessoal desce dos locais, vem, pega a marmita, e daí olhando assim, puxa, mas não tem água para cozinhar, não tem água para lavar a mão. é, Essa marmita já foi feita há algumas horas. Você pega a vigilância sanitária, qualquer restaurante não deixa a temperatura baixar, não pode ficar servindo. Não, estava lá, foi feito, pôs o porta-mala do carro, trouxe até ela chamar, o pessoal desceu, vai guardar comida para janta sem ter conseguido lavar a mão para a hora de comer. Se não tinha energia para cozinhar, ainda mais para energia para a geladeira esqueça. E daí, quando vem um surto desses, como eu contei, de sim. diarreia, infecção em toda a favela, é um processo. Mas, ao mesmo tempo, o que que acontece? Não é de graça. Quer dizer, a água tratada, a Claro. manutenção tem um custo. O último levantamento que eu vi, as famílias até se prontificavam a pagar 8, 10, 12 reais de água e saneamento, pelo menos canalização, né? Por mês, se tivessem acesso. Só que o problema é o seguinte, elas pensavam que era esses 12 reais, né? Hum, Mas elas precisam comprar uma torneira para pôr dentro de casa. claro. Essa torneira não pode vazar. E quando você anda por lá, o que que elas conseguem? Aquela torneirazinha de filtro de plástico, que daqui a pouco começa a pingar ou fica correndo. E enquanto era gato, que não se pagava a água, isso não é problema. Agora, essa água correndo, a conta da água dela que aumente dos 12 reais e vá para 60. Isso significa quantos dias sem comer? Claro. E então, ou eu dou um jeito de ter uma estrutura que resolva, que ajude a combater o desperdício, né? Porque é ruim para todo mundo. Você trata a água por isso, aquilo, e ela virar até contaminante dentro do solo, né? O Sim? excesso d'água também atrapalha, né? Então, a gente precisa tentar fazer o ciclo completo. Quer dizer, olha, como é que eu consigo fazer uma rede funcional, que não tenha vazamento, que a comunidade coordene, porque a força entre pares é muito forte. A gente Sim. aprende isso no meio empresarial, né, que o pessoal fala, não, deixa o time se resolver, né, porque passar o chefe para trás é esporte mundial, então o time que tem que ser coeso e entender as metas e tal, isso também funciona na comunidade. Porque Hum, vai ter alguém vazando água por relaxo? Vai ter. Mas se isso custa para a comunidade como um todo, a comunidade qual é, cara? Você não está tirando dinheiro dos outros, está tirando dinheiro aqui, gente. que é nosso, que podia desenvolver a comunidade. Ou é a senhorazinha que não tem a capacidade, que não sabe como fazer. Ou como é que você troca uma torneira sem o registro antes para fechar?
São coisas assim que para a gente é muito simples, que a nossa casa é super estruturada, né? É, Para uma Sabesp da vida, para ligar um ponto de um prédio, ele chega ali, pum, todos os domicílios estão automaticamente. Vai na favela, tem que caprichar um por um. Mas se eu quero reduzir a mortalidade, se eu quero fazer diferença onde mais preciso, se eu quero diminuir a desigualdade social, né, porque o rico, bem nutrido, vacinado, com um emprego, com acesso ao serviço de saúde, se ele tiver uma diarreia, para ele não faz nada no sistema imune e na nutrição dele. Agora, pega uma criança que já vem com uma subnutrição, que já não tem o que comer direito, que a dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Quando chega lá, ainda precisa comprar, às vezes, o medicamento. Isso eu vi. Eu tinha um local de criação de porcos ainda. Em São Paulo tem criação de porco, em Chiqueiro, é, município de São Paulo. E daí, vendo lá o pai contando, né, que a criança foi, estava com infecção de garganta, foi na unidade base de saúde, receitaram antibiótico, não tinha antibiótico, e custava mais de R$ 100 e ele não conseguiu comprar. Mas quando chegou no terceiro dia, que ele viu a criança com cheiro de podre na garganta, ele falou que não tinha jeito, né? Foi, pediu recurso para um, recurso para outro, prometeu que ia pagar e gastou cento e tantos reais para dar um antibiótico para a sim, criança. olha só. 3 dias, a criança a mais, com os bichinhos multiplicando, aumentando a infecção, né? Toda a energia que a criança gasta no Perdeu. sistema imune, gasta combatendo essa infecção, ela está perdendo energia que podia preservar o corpo. Quer dizer, são situações completamente diferentes. Quer dizer, ou eu dou uma prioridade para quem mais precisa, ou a gente não vai resolver o nosso problema como país, É, né? Porque, olha, quando você olha o pobre, o pessoal fala, não, não trabalha. Eu lembro disso na experiência do Maranhão também. Eram os freis alemães, daí chegava na missa, vinha gente com esse discurso. Vinha com esse discurso que o nordestino não trabalhava, lá da Europa, do sul do Brasil e tal. E daí o Frei, eu lembrei o Frei de Agostinho, o Frei, pô, fugiu agora o nome dele, Adolfo, o Frei Estevão, ele falava assim, me ajuda a distribuir a comunhão. Você falou que tá mãe é católica, né? Então, na hora lá da missa, você vai fazer o seguinte, o pessoal põe a mão assim lá, eu quero que na hora que você coloque a hóstia, você olhe a mão deles. Só isso. Por quê? Não, olha a mão. E daí depois, quando vinha, né, jantando junto e tal, eles perguntavam: encontrou alguma mão lisa lá? Encontrou alguma mão como a tua, sem calo? Ou eram todas mãos calejadas, feridas e tal? O que? Só que trabalham, 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 mas sem regularidade de chuva, sem uma técnica, sem uma semente adequada, não produz, né? E, ao mesmo tempo, daí eu puxo para a minha área de médico, né? Você fazia, dosava como é que estava a anemia é, dessas pessoas, né? Diz assim, olha, o nível de anemia aqui era o nível que na Alemanha, teu compatriota ia estar dentro de uma UTI. E aqui, com esse nível de anemia, a pessoa precisa trabalhar, precisa pegar o seu balde e ir lá na fonte andar uma légua, 6 quilômetros, para trazer 2 baldes d'água para conseguir cozinhar, né? E você só abre a tua torneirinha aqui. O desgaste de energia que você tem para conseguir uma água que não é de qualidade para fazer, com uma anemia desse nível, né? E sem ter a água, a anemia vai continuar, porque você vai continuar tendo os vermes, você vai continuar tendo um organismo que é mais frágil, né? Que a verminose também tem a ver com isso, né? Quer dizer, uma verminose em um organismo super nutrido e tal, não faz grande diferença. Naquele que está com dificuldade, vai sugar o resto da energia que tem, né? Então, você me perguntou o que fazer. Eu acho que a gente precisa se responsabilizar no sentido de, olha, precisamos cuidar do elo mais frágil. Esse elo tem um potencial tremendo, né? A gente vê na situação que eles vivem,
eles, eu diria que às vezes trabalham o dobro ou o triplo, né? Porque para conseguir um terço do que a gente consegue, eles têm que trabalhar muito mais, né? E ainda perde no meio do caminho, né? Com o nível da anemia deles, eu estaria de cama, né? Pedindo para alguém me colocar a comida de colherinha, porque ia cansar para levantar o braço. Mas são situações que ainda persistem. Nossa, é impressionante, impressionante. Mas vamos, quais alguns projetos de sucesso que você participou? Que você pode falar que melhorou o saneamento, melhorou a qualidade? Como é que isso pode ser replicado, na tua experiência? Um dos projetos de grande sucesso foi o projeto de milhão de cisternas. É impressionante, eu fazia parte naquela época da Fundação Grupo Esquel, que consolidou o método para você ganhar escala. Então, porque muitas vezes tinham 17 tipos diferentes de cisterna, cada um mais apropriado a determinada área, mas de vez em quando, assim como na Pastoral da Criança a gente fez, você precisa ter uma certa padronização para conseguir fazer 1 milhão de cisternas, né? A segunda questão, às vezes, é mudando a legislação. Para você ter uma ideia, quando começou o projeto, vinha o mesmo argumento que o governo não podia investir em área privada. Como é que eu vou fazer colocar uma cisterna dentro de uma propriedade privada? Sim. Daí, naquela época, se conseguiu com o Tribunal de Contas, a Advocacia Geral da União, que não, o que a gente está fazendo é material educativo. A gente está ensinando eles a usarem as placas de concreto, então eles fazem o buraco, a gente ensina essa técnica, e daí acabou ficando o processo lá dentro. Então, ficou o material educativo, não ficou a cisterna. Depois conseguiram mudar a legislação, porque não é o nível absurdo a que se chega. Então, devagarinho, e nisso todos podem colaborar, porque são situações que você, tipo, puxa, mas não, eu consigo mudar a lei aqui, ou interpretar de uma outra maneira, que foi aconteceu né, em São Paulo mesmo, a interpretação do Ministério Público. Isso aqui não é mais área privada. Nunca mais vai fazer. Eu falei, mas não está nos módulos do terreno bonitinho, com 10, 12 metros de frente por 40 de fundo. E nunca vai ter, né? Então, tem certas situações reais que eu preciso colocar o direito humano para tomar uma água com qualidade acima de certos códigos da cidade. E em situações que você pode conseguir fazer isso acontecer. O que eu não posso é ignorar. Dizer assim, olha, essa área é não elegível, então não preciso nem me preocupar, porque ela é não elegível, o Estado não precisa se mexer. É impressionante, impressionante. Vou fazer uma pergunta difícil para você. Se você pudesse falar diretamente às pessoas que ainda não entendem a urgência do saneamento básico, o que você diria para despertar a empatia e a ação dessas pessoas? Uma das coisas, vou só dar um exemplo que a gente, um dos focos que a gente tem. É, trabalhando com pessoas em grandes cidades, muita gente acha que a água vem da torneira, né? Ela abriu ali e a preocupação é nenhuma. Então, é extremamente difícil de falar com uma pessoa que não tem essa necessidade no dia a dia. Ela não consegue compreender a necessidade da outra pessoa lá de forma distante. E como cidade tem uma concentração de gente muito grande, os votos estão na cidade. E aí a gente não consegue transformar isso em política, né? Então, como é que você vê? Como é que você falaria? Porque você tem um dom da palavra. São Paulo viveu várias crises hídricas, uma delas foi tremenda no passado. Sim, Então, não adianta você achar que, como você tem dinheiro para pagar água e a água para você não custa, você pode usar indefinidamente, né? Eu até estava vendo assim, olha, a questão do custo da água. A água que você paga aí em São Paulo é 8 vezes mais barato do que a água que alguém lá no interior do Nordeste paga no carro-pipa. Então, e para receber uma água sem qualidade, né? Que ele tem que armazenar em pote e tal, tal, tal. Não é a disponibilidade. sim, E você imagine a tua conta da água, sei lá quando você vai pagar, né? Para facilitar as nossas contas, pagasse R$ 100. E, de repente, essa água viesse R$ 800. Seria o mesmo custo equivalente para essa pessoa lá na ponta. Então, você gastar 100 ou 120
não faz diferença nenhuma. Para outros, isso é muito pesado. Muito pesado. Infelizmente, no sistema de distribuição que a gente tem, todo prédio tem uma bomba que joga água para cima, não depende de pressão da rede, e na hora que você corta a água, vai faltar para aquele que não tem esse sistema de proteção. Então, os mais afetados são sempre esses. Mas, primeiro, é algo de todos. Você não vai conseguir resolver sozinho. Segundo, a influência do que você tem, tá? Nível de infecção, o nível de tudo, né? O custo do país. O teu preço do ônibus, o preço do teu pão, o preço da limpeza da rua, todas são afetadas pelas pessoas que ficaram doentes, que não conseguiram trabalhar, que não conseguiram ter o desempenho necessário. Mas, sobretudo, digamos, aí o aspecto cristão do que a gente pensa, assim, poxa, como é que eu consigo deixar pessoas com esse tipo de dificuldade? Né? Ou pode ser até no modelo comercial. Né? Eu lembro do Jorge Gerdau falando que quando fizeram a fábrica, os antepassados dele, a recomendação era: cuide sempre bem dos vizinhos, que ninguém vai para frente com todos os vizinhos torcendo contra. Quer dizer, eu estou muito bem aqui no centro da cidade, mas morrendo de medo do que está acontecendo na periferia. É, E quando a gente aproxima, o Unicef fez algo muito interessante lá em Brasília, ele trouxe o colégio de elite e levou para as favelas de Brasília, jovens, que se encontraram. E diz que a primeira surpresa é que todo mundo se vestia igual. A camiseta de marca, o tênis de marca, a diferença é que um era original, o outro não era. A segunda questão, quando eles começaram a ver, que mais traumatizou, eles vendo o mesmo jornal, e o jovem da comunidade rica, todos os males do mundo vêm da favela. É tráfico, é tiroteio, é bandidagem, é doença e tal, tal, tal. E o cara da favela, né, o jovem da favela, olhando todos os males que tem, é porque eu vi o mesmo jornal que você. Fulano roubou tanto, outro fulano roubou tanto, jogaram dinheiro fora em tal canto. Pô, se tivesse parado de roubar e usasse esse dinheiro para o que a gente precisa, a nossa vida seria completamente diferente. E no momento que eles se encontraram, eles viram o rico, que nem toda pessoa que vive na favela tem esse nível de problema. E se ele olha, pensar onde ele mora, também tem drogado, também tem gente que não é do bem. E o jovem da favela também viu que o outro lado também não é só de bandido, não é só de gente que rouba, não é só de corrupto. Né? Tem gente que está querendo construir uma sociedade, que quer, trabalha o seu lá. E nesse momento você quebra a tensão, o apartheid social que a gente existe. E nesse momento você vê que a gente consegue colaborar e trabalhar junto, porque nenhuma sociedade consegue ir para frente se a gente não coloca o mínimo. E aí, quando eu falo mínimo, né, quer dizer, o mínimo de educação, o mínimo de saúde, o mínimo de saneamento, né? Então, mas não é fácil, a gente precisa trabalhar junto. E cada um, né, existe uma metodologia da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que chama impacto coletivo, que cada um na sua área pode fazer algo. Você não precisa passear na favela, porque, digamos assim, quando eu senti medo, quando eu fui naquela favela em São Paulo, eu fico imaginando quem só vê a favela pela televisão, né? Não tinha 30 anos caminhando nessas áreas. Mas você pode estudar como é que eu posso fazer, flexibilizar essa lei ou fazer uma lei que permita esse processo funcionar. Isso você pode fazer do teu escritório, né? Você pode propiciar esse encontro entre jovens que é muito interessante, porque na hora que você perde esse medo da sociedade, que começa a trabalhar junto, você começa a ver o amálgama que a gente pode fazer para construir o país, né? Isso, tantas coisas que cada um pode fazer que a gente precisava conversar mais uma semana aqui, certo, professor não, Agnes. só aproveitando, mas isso aí não é exatamente não é a própria filosofia cristã, Nelson, de nós mesmos, você pessoa individual, tem responsabilidade sobre o outro, não é? Não é o reclamar só do Estado, é você tem a responsabilidade sobre o outro. Não é muito disso também que a gente está perdendo? Eu tenho essa sensação. Eu te Bom, falei, fui educado por família cristã católica, então isso é muito forte na minha formação. A necessidade de trabalhar. Eu sempre falo, minha mãe tem 90 anos.
ela não enxerga direito, mas ela pega sempre, há anos, ela lava a roupa velha, ela limpa, ela conserta, ela passa, deixa ela certinho para fazer doação, né? Ela faz, pega a roupa que estava aparentemente que estava suja, ninguém queria, fica uma roupa interessante. Até interessante que até muitas vezes ela pega umas para ela, né? Alguma peça ou outra ela pega para ela, que ela faz. Mas ela faz só há anos que ela trata. E isso é o espírito que eu acho que conta. Você não concorda com isso? Ó, eu brinco um pouco quando eu tenho reunião com bispos, né? Eu falo assim, olha, eu tenho encontrado por aí padres e até bispos hereges. Daí todo mundo olha assim, herege? Sim, herege mesmo. Né? Porque ele chega aqui e o discurso é a segurança, porque o Estado devia fazer isso, devia fazer aquilo, devia fazer tal coisa. A saúde, né? A saúde, o Estado devia fazer papapá, a educação, o Estado devia fazer. Então, você está dizendo que o Estado é onipotente, onipresente e onisciente. O Estado pode tudo? Não, o Estado não pode tudo, né? Até Deus optou por atuar através das nossas mãos. E você Exato. acha que o Estado vai resolver? Quer dizer, se a gente não fizer a nossa parte, mas o principal, eu diria, ajudar a pessoa mais vulnerável a conseguir fazer o papel dela também. É, Eu gosto daquela passagem do Bom Samaritano, né, que fala assim, o cara foi espancado, isso, aquilo, apareceu o padre, não deu bola, porque estava na hora da missa, apareceu o catequista, e também não, porque ele tinha as coisas para fazer, e veio um cara que não era da religião deles, né, um samaritano. Daí, no estudo, ele usa 7 verbos, né? Olhou, teve compaixão, pôs a montaria, a coisa ali, levou na pensão e fez tudo. E no final das contas, pergunta quem foi o próximo? Ah, não foi o padre nem o catequista, o próximo foi o estrangeiro lá, e é, porque teve misericórdia. Essa palavrinha que é mágica. é isso aí. Misericórdia, eu brinco assim, Jesus nunca falou essa palavra na vida. Ele não falava português. É, em aramaico, a tradução é assim: ele tratou como o útero. Misericórdia, é tratar o miserável com o coração, córdia, cárdia, né? E Jesus falou, tratou como se fosse o útero. O que que o útero faz? O que que o coração faz? O coração pulsa a vida toda, né? E na hora que ele para de pulsar, a pessoa morre. O que que o útero faz? O útero protege, o útero aquece, o útero limpa, né? A criança não sai com xixi e cocô, quer dizer, através da placenta, tem essa troca, faz toda a limpeza e tal. Então faz muito mais assim como o samaritano. Ele não telefonou chamando o SEAT. Ele pegou e tomou para si. Segundo, É. depois de 9 meses, se vira a criança. A criança nasceu, a mãe, deixa eu respirar por você. Não, eu vou comer por você. Não. Ela vai chegar no peito e a criança vai suar, e sua mesmo, porque ela tem que fazer. Óbvio que a proteção continua até que a criança vai não crescendo. Assim também a gente com as famílias mais pobres. Eu preciso fazer mais do que isso? Sim, precisa dar as condições para a pessoa começar a respirar, se alimentar por conta própria e à medida e depois a distância vai caminhando, mas caminhar por conta própria. Então E, eu vejo na área do saneamento, da educação, da saúde esse mesmo processo. Quer dizer, eu preciso fazer um pouco mais no início, né? Eu gosto da história dos 9 meses, né? Não é para o resto da vida, né? né? Porque isso vai ter, de fato, uma mudança na sociedade. Muito bom. Lamentavelmente, o nosso tempo acabou aqui, mas é sensacional ouvir sua conversa. Tem muita coisa boa. Eu vou ficar, se você me permitir, vou tentar ficar mais seu amigo para tentar te levar para mais eventos quando eu promover, porque a sua fala é emocionante e educativa demais. Então, eu gostaria de agradecer. Se puder fazer suas considerações finais, é sempre um prazer te ouvir, as suas experiências e fazer com que as pessoas aprendam que elas mesmas podem e devem ter essa iniciativa própria para fazer um mundo melhor. E é possível. Por favor. Eu gosto muito da sabedoria chinesa, né? Eles têm um ditado dizendo assim, que o melhor momento para se plantar uma árvore é há 20 anos atrás.
O segundo melhor momento é hoje. Na nossa área aqui, estou falando, saneamento. O melhor momento para fazer o saneamento era 50 anos atrás. É um processo de longo prazo. Mas o segundo melhor momento é hoje. E a gente precisa de todo mundo nesse barco. Tá ótimo, muito obrigado, Nelson. É um prazer falar com você. A gente vai fazer uma grande divulgação, porque o teu assunto é interminável. É um exemplo para o Brasil. A gente precisa tentar que daqui 50 anos a gente não esteja falando isso ainda, né? Que as pessoas que virão em nosso lugar não estejam repetindo a mesma história, tá bom? Muito obrigado, Tá parabéns bom, pelo eu que teu trabalho. agradeço. Um prazer. Tudo mesmo. Tchau, tchau.